Fala galera, beleza? Então esse vídeo aqui é um vídeo mais voltado para o outro canal que eu tenho, que é o canal Feito de Madeira, escrevendo tudo junto aí. Lá vai ter, digamos assim, uma coisa mais detalhada a respeito dessa máquina aqui e da construção. Eu estou fazendo esse vídeo pelo seguinte, é que eu vou fazer uma modificação. Até esse ponto, ela seria considerada uma máquina, uma CNC, com utilização de apenas 3 motores, que seriam 3 motores de passo. Um motor no eixo Z, que é responsável por elevar ou abaixar a tupia, ou spindle, qualquer equipamento de fresagem que você utilize aqui. Tem um outro motor no eixo que é considerado o eixo X, que é essa movimentação lateral, então para um lado ou para o outro. E tem apenas um motor centralizado que faz a movimentação desse pórtico todo, seja aqui para frente ou para trás, beleza? Então seria apenas com 3 eixos. Na questão da modificação, é justamente relativa ao eixo. Então isso daqui se trata de uma estrutura, digamos assim, 100% caseira. Não teve utilização de peças próprias para uma construção de uma CNC, como pillow block, fuso, essas coisas próprias para esse tipo de equipamento. Que tipo assim, mesmo se você mesclar digamos, componentes prontos, próprios, com componentes caseiros, você também já consegue um resultado bacana. No meu caso aqui é 100% caseira. Então não tem nada aqui que tipo diga isso é apropriado para CNC. A parte estrutural 100% considerada caseira. Enfim, motores e controladora não tem como digamos assim, fabricar isso ou fazer. No máximo a controladora você consegue, quem manja de eletrônica, fazer algo capaz de comandar os motores de passo, mas os motores de passo você tem que acabar, digamos, adquirindo. Numa questão de tentar reduzir custo, você pode adquirir motores usados ou, se você tiver sorte, você pode até encontrar isso daqui em sucata, ferro velho. Só dando, digamos assim, uma referência de em que tipo de equipamento você pode encontrar motores de passo, seriam aquelas copiadoras grandes, principalmente as antigas, que utilizam motores de passos. Muitos outros equipamentos que exigem precisão vão ter motores de passos, mas eu estou mencionando essas copiadoras que eu já vi que o pessoal achou bastante, e motores grandes, ou seja, fortes, que dá para você empregar numa router, por exemplo. Tá, então voltando aqui. A estrutura aqui, a parte estrutural que sustenta as peças e tudo mais, MDF, exceção essa chapa que está aqui atrás, que não é MDF, mas é madeira. Então consideramos tudo madeira. Os eixos, o que seriam os eixos neste caso aqui? Isso daqui, ó, é tubo de 1 polegada, ou seja, tubo de 25 milímetros, não é um eixo retificado. Então pode ver que é oco. Tá? Isso daqui coisa baratinha também. Vou dizer o seguinte, eu vou mencionar o preço de uma barra nova de 6 metros. Algo em torno de R$70. O tubo de 1 polegada. Algo mais ou menos isso. Pode variar para menos e variar para mais. Só para ter uma referência, já que, tipo, por exemplo, se você fosse comprar um eixo retificado de 1 metro, assim, por exemplo, eu acho que já sairia bem mais de R$100. Um eixo só, um. Então a gente já está falando aqui de pelo menos necessidade de uns R$500 só para colocar eixos retificados. Tá. Tubo é o nosso eixo. O que faz a função do fuso são aqui
neste caso as barras roscadas, tanto no eixo X, quanto no eixo Y, quanto no eixo Z. Barra roscada mesmo, barra, rosca, porca, isso mesmo. De certa maneira, uma barra roscada é muito semelhante, é o mesmo conceito de um fuso. Só que o fuso ele tem o que diria, vamos dizer assim, as linhas entre roscas mais espessas e tal. Isso foi feito para durar. Uma barra roscada ela não tem essa função de tipo durabilidade em função dessa movimentação. Por exemplo, uma vez que você coloca em rotação a barra roscada e segura a porca, impede que ela rode, ela vai se movimentar ao longo da barra, beleza? Mas como eu disse, numa barra roscada ela não tem essa finalidade de movimentação. Então ela não tem digamos assim, um desenho específico para que se tenha uma durabilidade longa, como é o caso da barra roscada. A barra roscada ela não termina assim com as linhas formando uma ponta. Ela termina com a parte de cima muitas vezes quadrada e ela sempre é um pouquinho mais grossa. E no fuso o que acontece? Se tem a possibilidade de determinação do que seria o passo. O passo é, digamos assim, a cada volta, quanto que ele tem a capacidade de se movimentar. Então, no caso aqui da barra roscada, quando dá uma volta, a porca ela vai se movimentar cerca de 1 milímetro, 1,5 milímetros no máximo. Agora já o fuso, ele tem a possibilidade de, por exemplo, a cada volta, determinar, por exemplo, que ele ande 2, que ele ande 4, que ele ande 8, que ele ande 10, até mais. A cada volta, esse seria a referência de avanço do que seria a castanha, ou nesse caso aqui, a porca, mas falando de fuso, seria uma castanha. Beleza, barra roscada. Barra roscada você vai pagar o quê? R$15 em 1 metro. Só que tem um porém, questão assim, a barra roscada, aqui eu estou utilizando a de meia polegada, ou seja, algo em torno de 13 milímetros. Assim, até 1 metro, para mim tá beleza. Eu acho que acima disso já vai ficar bem, não vai ficar legal. Não vai ficar legal, até porque a própria barra em si ela é imperfeita, por assim dizer. Quando se fala de um fuso, ele é desenvolvido tentando também ter aquela questão dele ser bem retinho e tal, bem alinhado. Uma barra roscada não tem essa exigência de precisão, então por si só ela já tem ondulações. Então quanto maior for essa barra, pior vai ficar essa questão. Então digamos assim, se for muito longa, então ao invés dela rotacionar exatamente sobre o seu centro, vai ser a mesma coisa que você estivesse batendo uma corda, certo? Vai fazer uma barriga. Então isso também não é legal. Então até 1 metro eu acho que vai bacana. Como eu disse, algo em torno dos R$15. Pode variar um pouquinho para mais ou um pouquinho para menos. Agora a gente falando de um fuso. Um fuso de 1 metro, o comum, o trapezoidal, acho que era algo em torno de R$125 o mais barato que eu encontrei, já que tinha que comprar o par, que seria R$250, vai sair em torno de R$125 cada um. Isso falando do fuso trapezoidal, o mais simples, porque daí tem com esferas, que aí já é bem mais preciso e tal. É o preço da precisão nesse caso aqui. Mas já um fuso com esferas vai sair em torno de uns R$400 o metro. R$400 o metro. Tá. E também, quando você adquire
um fuso, uma coisa diferente assim também, você já tem que pensar na questão de que você vai precisar dos acopladores. Que neste caso aqui, para acoplar, o que foi feito? Foi simplesmente feito um rebaixo nas extremidades para que se encaixasse no rolamento. Também já fica essa dica, para quem for comprar fuso, muitas vezes o fuso ele vai vir sem nenhum tipo de usinagem. Então lembre-se de perguntar isso. Se você for comprar fuso mesmo, pergunta, vem com usinagem, tem a capacidade? Porque senão você vai comprar o fuso e vai ter que correr atrás disso. Porque nem todo fuso vem com o rebaixo, tipo, vamos supor, no meu caso eu precisava de 8 milímetros, com esse rebaixo. Então, além de comprar o fuso, além de tal, você vai ter que pagar para alguém usinar isso daí para você. Porque uma barra roscada é mais simples, aí você compra um fuso de aço lá e tal, daí já é mais complicado, você vai ter que pagar para alguém usinar isso para você não ter o risco de perder o fuso, ou ficar muito torto, desalinhado, essas coisas, beleza? Agora, outros componentes que tem aqui, na questão da movimentação, é aquele conjuntinho que tem bastante lá no canal mencionado, vou mostrar aqui, mas é isso aqui, ó. É um conjunto composto de um parafuso que atravessa todo, 2 rolamentos, 3 porcas, tem 4 arruelas comum, arruela lisa, e tem mais 2 de pressão aqui. Então aqui essa questão das arruelas de pressão, você pode colocar opcionalmente pelo lado de fora. Eu não coloquei pelo seguinte, essas porcas que eu achei para comprar ali, ó, digamos porca de pressão, é aquela porca que tem uma borrachinha, então ela é diferente daquela comunzinha que tipo pode acontecer dela soltar. Então tipo, já estou mencionando essa questão, se você colocar arruela de pressão, já vai diminuir essa possibilidade de que a porca se solte. Mas se você tiver a possibilidade de utilizar uma porca de pressão, melhor ainda, porque ela trava praticamente no parafuso. Então essa daqui que eu estou utilizando. Esse sisteminha aqui de movimentação é exatamente o mesmo que está empregado em todos os eixos. Então tá aqui também, ó, e tá aqui atrás também. Esse seria o Z, né? Esse daqui seria o Z. Esse aqui seria o X, ó. Exatamente o mesmo. A grande vantagem de se utilizar a barra redonda e esse sistema de rolamento é o fácil alinhamento. Então fez aquela montagenzinha ali com 2 porcas no meio, 2 rolamentos e tal, você consegue assentar ele sobre a barra. Então muito se fala, usa quadrada, ou utiliza aquele esquema que utiliza o rolamento mais em ângulo. É melhor? É melhor, é mais eficiente? Mas exige a necessidade da utilização de materiais como ferro. Porque na madeira não seria interessante, a madeira varia muito e tal. E para prender o parafuso, o rolamento nessa posição que seria a ideal, ficaria muito frágil, beleza? Então assim é uma forma mais simples e tem menos chance de apresentar variação. Acredito que é uma maneira que está mais acessível para que qualquer um consiga fazer. Não vou dizer que é 100% fácil fazer isso, mas estou dizendo que é mais acessível trabalhar com material no qual a estrutura é madeira do que no qual a estrutura é ferro. A exigência de ferramentas para se trabalhar é outra, ok? Mas basicamente é isso, galera. A ideia era dar uma resumida aqui na composição, já como eu mencionei no começo do vídeo, vai sofrer uma alteração. Então o eixo é exatamente que nem esse daqui está o motor, ele está aqui embaixo, centralizado, só que ele não está preso nessa mesa, na base. Ela está preso nesse pórtico. Esse pórtico tem a capacidade de movimentação. Vou até movimentar ele ali para vocês verem.
Tá? Então a modificação que vai sair é o seguinte: nesse momento tem um central e a partir da modificação vai ficar um de cada lado. Por quê? Apesar de, para mim, eu digo que tá perfeitamente aceitável. É o resultado que se tem com base nessa estrutura, exatamente nessa estrutura, utilizando 3 motores e eixo centralizado. Aqui, ó, foram umas pecinhas que eu acabei de recortar. Tá aqui, ó. Essas com a rebarbinha aqui é que eu acabei de recortar. Essa rebarbinha é em função desse material que eu estou utilizando. É um MDF, mas ele é mais fibroso. Então ele acaba levantando aqui assim a lateral. Mas depois que você passa na lixa, o resultado é esse. Vou utilizar esses quadradinhos aqui de referência. Então esses daqui foi lixado. Beleza? Então na questão de dimensão e tal, tá perfeito. Um relativo ao outro. Ele teve uma variação em questão de precisão conforme o desenho. Mas como eu disse, essa máquina não é uma máquina que você vai conseguir uma precisão. A gente está falando de coisa caseira, entendeu? Mas se aproximou muito. A variação que teve aqui em tamanho foi em função disso daqui, ó. Como o eixo é centralizado, por mais que ele esteja travado, o eixo de movimentação, ainda se tem essa movimentação, tá vendo? Eu consigo forçar aqui de um lado, ó, e ela se movimenta. Então, conforme a máquina está trabalhando e tal, em função da pressão que está exercendo a fresa, ela vai variar nessa questão de milímetros, beleza? Só que eu só vou fazer a modificação pelo seguinte: ainda consegue melhorar o resultado que se obteve aqui. Então, como eu disse, tá excelente. Você tem 3 motores, vai ficar bacana. Mas eu não estou vendendo nada e não quero enganar ninguém. Eu não vou colocar um negócio aqui, fazer um recorte e falar que tá, nossa, tá 100% aqui, ó, beleza e tal. Não adianta, galera. Eu não estou vendendo nada. Fica bom, fica bacana, mas dá para melhorar. Se você já tiver a possibilidade de partir de um projetinho que utilize 4 motores, se tratando de uma máquina mais comprida, faça isso, beleza? Essa questão do eixo centralizado não ser tão, digamos assim, indicado, ela começa a ter, digamos assim, uma maior... como seria? Uma maior relevância conforme maior for essa área, beleza? Principalmente a área do pórtico aqui. A partir do momento que você vai aumentando, o centro vai ficar mais distante do ponto de apoio. Então a chance de torcer é bem maior. Para uma maquininha mais estreita aqui, ó, eu acredito que ficaria melhor, com certeza ficaria melhor. Essa capacidade de torção seria bem menor, bem menor. Mas enfim, quer fazer uma máquina mais larga? Beleza, já começa a pensar na utilização de 2 motores para fazer a movimentação. Então é unilateral. Então essa folguinha que está tendo aqui, eu vou jogar um pouco alto, 4 milímetros. 4 milímetros forçando, não vai sair esses 4 milímetros de diferencial ali. Mas, enfim, isso acaba sendo algo que se pode melhorar. Centralizado, se fizer com os 2 lateralmente, um em cada lateral, já vai melhorar em muito essa questão, beleza? Então, só vou fazer a movimentação básica ali. Então, para quem entende CNC, agora para fazer a movimentação, preciso o quê? De uma controladora que consegue coordenar esses motores de passo. Motores de passo não funcionam como motores comuns, que você vai colocar, tipo assim, energizar eles e eles vão sair rodando. Não, eles precisam ser, eles recebem comandos codificados, por assim dizer. Então precisa de uma controladora e tal. O sinal vem do driver para dar
a coordenada para ele. Então, o que dá a precisão dos motores é a questão desse passos. Ele consegue se movimentar com precisão em 200 pontos por volta. Então, tem a possibilidade de você posicionar um motor de passo em 200 posições diferentes. É claro, isso pode variar, mas a grande maioria são 200 passos por volta. Tá? E você consegue ampliar ainda mais a precisão dessa máquina. Como? A partir do sistema difuso, um sistema de redução. Então, por exemplo, se eu já tenho a possibilidade de 200 posições diferentes em uma volta, se eu coloco uma redução de 2 para 1, ou seja, o motor vai precisar dar duas voltas completas para que o fuso dê uma, eu já aumento essa precisão de posição de 200 para 400, ok? Então acho que ficou fácil de entender, porque vamos supor, eu vou só citar, isso aqui é só um exemplo, tá? Então vamos supor que a cada passo que o motor desce, ele andasse 1 milímetro. Beleza. Então a máquina envia um comando, ele sai do ponto 0 e vai para o ponto 1. Depois para o ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 5. Isso se tratando de uma conexão direta, onde o motor estivesse diretamente ligado com o fuso. Só que eu coloquei uma redução, beleza? Então o motor ele vai precisar de 2 voltas para andar 1. Então, por exemplo, a partir do momento que ele tiver com a redução de 2 para 1, o que vai acontecer? Eu vou dar um comando para ele andar 1, em vez de ele ir do 0 para o 1, ele vai do 0 para o meio, entendeu? Então, conforme maior a redução, maior a precisão. Então, enfim, para nós nem tanto. Mas quando se fala de indústria, automobilística, robótica e tal, as coisas têm que ser no milímetro. E uma CNC tem a capacidade disso daí, entendeu? Vai tipo aumentando a redução e vai aumentando a precisão. Então se pode se falar de centésimos, sei lá, acho que centésimos de milímetro, dividir um milímetro em 100 partes. Isso se consegue até mesmo com uma máquina caseira, essa questão da precisão. O que varia muito é em função, digamos assim, folga do conjunto. E tipo, por um todo e tal, uma máquina industrial não tem isso, mas essa movimentação aqui, ó, eu estou forçando aqui, isso daqui vai apresentar variação, se fosse o caso de precisão. Beleza? Tá aí, ó. Então aqui fazendo uma movimentaçãozinha simples, movimentando o eixo Z, ó, tem a capacidade de subir e descer. Agora movimentando o que seria o eixo Y, que é esse movimento para frente e para trás. Ó. E como eu mencionei, até então ele está com apenas um motor aqui no centro. Para colocar dois, que nem a plaquinha que eu estou utilizando mesmo, sendo CNC Shield Arduino, ela já tem a possibilidade de espelhar um dos eixos. O que significa? Significa que ela vai, o mesmo comando que ela enviar para um motor, vai enviar para o outro. Mas eles não vão estar, tipo, um interligado no outro. Eles têm driver independente. Eu já ouvi o pessoal comentando que dava, por exemplo, para você fazer a ligação nos dois. Mas, por garantia, vou fazer independente. Já tenho, não preciso fazer alteração nenhuma, já tem. Até porque a máquina pequena, da qual eu retirei esses motores que eu tenho ali, ela estava utilizando 4 motores. Ela já tinha um eixo Y com movimentação de 2 motores. Agora aqui eu vou movimentar o X, que é essa movimentação
lateral. Então que ele se movimenta para um lado ou para o outro. E também a grande maioria, mesmo plaquinhas mais simples como essa, nesse caso você precisa tipo colocar um relezinho. Mas as plaquinhas um pouquinho melhor e tal, o relezinho ele já vem integrado. Que serve para quê? Para que ao iniciar o trabalho, o equipamento seja acionado, digamos, sozinho. Beleza? Então eu vou acionar ele pelo computador ali para vocês verem. É simplesmente um relezinho. Então a partir do momento que o relé aciona, ele permite a corrente para a máquina. No caso aqui eu estou falando para tupia. Vou acionar agora. Ligar e desligar. Então toda vez que você cria um arquivo para que seja recortado aqui conforme você projetou lá e tal. Então quando a máquina começa a trabalhar, o primeiro comando que ela recebe é acionar o equipamento. Acionar o equipamento de fresagem. Se tiver o relezinho e tal, vai funcionar. Agora, muitas vezes, para quem está fazendo a primeira, ainda está sem relezinho, a primeira coisa que você tem que fazer, é ligar manualmente seu equipamento, aí você coloca a máquina em movimentação, porque se ela se movimentar com o equipamento desligado, e por exemplo, ela baixar, ela vai quebrar a fresa, porque, enfim, a capacidade de movimentação dela é muito forte. Claro, isso varia em função dos motores, mas se diz que tem motores ali que parte de... Tem menorzinho, mas eu vou dizer ali, tem uns de 4 kg, de 5, de 9, de 15, até motores de passo de 100 kg ou mais, que seria o relativo à força dele. Mas é isso, acho que ficou um vídeo bem extenso. Também mencionando outra coisa, caseira. Como que você melhora a precisão de uma máquina caseira? Tá. Primeiro, trabalhar com passos menores. Então, quando se fala de uma máquina industrial e tal, tem máquina que tem capacidade de fazer um corte de 20 milímetros de uma vez só. Abaixa a fresa 20 milímetros e corta. Mas estamos falando de um equipamento industrial com alta capacidade de potência. O spindle já não é nem tupia, é spindle. Enfim, coisa industrial. Quando se fala da questão de caseira, a maneira de você conseguir essa precisão é trabalhando com passes menores. Daí vai dizer passes menores e velocidade menor. Nem sempre. Passe menor é uma certeza. Velocidade menor, principalmente quando você trabalha com tupia, não é interessante. É muito melhor você trabalhar com um passe menorzinho e uma velocidade mais alta. Por quê? A tupia em si ela já tem uma rotação excessiva para que seria referente à fresagem do tipo CNC. Então, é mais comum para CNC a gente ter a faca de 2 cortes, a faca helicodial, 4 cortes, 3 cortes e assim por diante. Então, quando a rotação é excessivamente alta, o que acontece? A fresa começa a queimar. Então, tipo assim, para compensar isso, se trabalha o quê? Com a velocidade alta, mas velocidade alta de movimentação. Estou dizendo velocidade alta de movimentação. Já que, por exemplo, quando a gente está falando de uma tupia, ela tem 30.000 RPMs e não tem nenhum sistema de controle de velocidade, então, tipo, essa rotação alta é um aspecto negativo. É um aspecto negativo se você trabalhar muito devagar. Tanto é que, tipo assim, para tupia, é um equipamento para se utilizar a fresa, mas é bastante comum você encontrar a fresa de um corte só. Para tupia. Quando é para tupia, eu nem sei se tem aqui. Vocês têm, não, né? Eu tenho. Assim, ó. Essa aqui pode ver que ela só tem um corte.
Porque justamente em função dessa alta rotação da máquina. Então, para a própria máquina e tal, é comum encontrar de um corte só, que é mais eficiente até às vezes que a de 2 cortes. Agora na CNC, que rotações ideais seriam consideradas ali na casa de 15 mil a 20 mil rotações, 24 mil, que é ali o que os spindle mais potentes alcançam. Como eu disse, a tupia já excede essa rotação. Então, às vezes, é um aspecto negativo. Tem algumas tupias que elas têm o seletor de velocidade. Mas, tipo assim, quando se trata de corrente alternada, que é essa que você mete aí direto na tomada, essa redução acaba reduzindo em muito a força do equipamento. Diferente de um spindle que às vezes se reduz a velocidade, se continua com a mesma força. Então ele não perde tanta força. Se comparar com uma tupia com corrente alternada, é uma variação muito grande essa relação velocidade-força. Ao mesmo tempo que ela perde velocidade, se você utilizar algum tipo de controle de velocidade para reduzir a entrada de corrente ou a entrada de energia, ela vai reduzir a rotação, mas só que ela vai perder muita força. Então, em função da fresagem, vai perder força pela baixa voltagem que está recebendo, tá? Mas a partir do momento que ela começar a fresar, ela vai perder muito mais, porque ela vai estar forçando e em baixa rotação ela tem pouca força. Então, é diferente. Os spindles, eles conseguem reduzir a velocidade, você controla. Se tiver o controle lá e tal, você consegue controlar ele a uma baixa velocidade, mas ele mantém a força. Essa que é a grande questão. Mas enfim, galera, acho que o vídeo já ficou bem longo aí. Espero ter ajudado alguém, dar uma elucidada assim no que seria referente a isso. Então aqui, seguinte, eu vou fazer essa modificação, vai estar tudo lá no outro canal, que é a colocação do outro motor e colocar em funcionamento. Mas fica aí então o vídeo de referência, e para quem quiser visita o outro canal lá, que vai ter, provavelmente, se não tiver ainda, vai entrar lá a sequência de vídeos da elaboração, construção dessa máquina, beleza? Então é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou?